Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. O capítulo 3 do livro de Miqueias é uma continuação das profecias de juízo contra os líderes de Israel, focando especialmente na corrupção dos governantes, juízes e profetas. Miqueias, inspirado por Deus, faz uma acusação direta e contundente contra aqueles que deveriam estar guiando o povo com justiça e retidão, mas que, ao invés disso, abusam de sua autoridade para se beneficiar às custas dos oprimidos. O profeta começa dirigindo-se especificamente aos chefes de Jacó e aos governantes da casa de Israel, questionando-lhes: não é a vós que pertence saber o que é justo? Esta pergunta retórica destaca a ironia da situação. Aqueles que têm a responsabilidade de conhecer e aplicar a justiça são exatamente os que mais a deturpam. Os líderes, que deveriam agir como pastores do povo, são retratados como predadores vorazes. Em vez de proteger o rebanho, eles arrancam a pele das pessoas e despedaçam a carne dos ossos delas. Essa linguagem crua e gráfica ilustra a violência e exploração perpetrada pelos líderes, transformando-os em uma espécie de canibais metafóricos que devoram o próprio povo. Na cultura hebraica, o líder era visto como aquele que deveria ser o defensor dos mais fracos, especialmente das viúvas, órfãos e estrangeiros. A justiça era uma característica fundamental da liderança em Israel, refletida na lei de Moisés, que enfatizava a equidade e a compaixão. No entanto, o que vemos aqui é uma completa inversão desses valores. Em vez de agirem com misericórdia e justiça, os líderes de Israel são acusados de uma brutalidade que vai além da mera injustiça. Eles se tornam inimigos do povo, aqueles que deveriam proteger. A seguir, Miqueias pronuncia o juízo de Deus sobre esses líderes corruptos. Ele declara que chegará o dia em que eles clamarão ao Senhor, mas ele não lhes responderá. Deus esconderá a sua face deles por causa das maldades que cometeram. Este é um aviso sério, pois o esconder a face de Deus é uma expressão bíblica que indica a retirada de sua graça e favor. Para os líderes que confiavam em sua posição e em seus rituais religiosos para garantir a bênção de Deus, esta é uma declaração devastadora. Quando chegasse a hora do juízo, sua hipocrisia seria revelada, e eles ficariam desamparados diante da ira divina. O profeta, então, se volta contra os profetas falsos, aqueles que enganam o povo com visões falsas e predições enganosas. Esses profetas eram motivados pelo lucro, profetizando paz para aqueles que lhes pagavam bem e guerra para aqueles que não lhes ofereciam nada. Miqueias os acusa de distorcerem a palavra de Deus por ganância, trocando a verdade por mentiras convenientes. Eles não apenas enganavam o povo, mas contribuíam ativamente para a opressão e injustiça ao validar as ações corruptas dos líderes. Essa prática de usar a profecia para ganho pessoal era algo abominável para Deus. No contexto histórico, o papel do profeta era servir como a voz de Deus, falando a verdade ao poder e chamando o povo ao arrependimento e à justiça. Contudo, os falsos profetas de Miqueias eram traidores dessa vocação sagrada, tornando-se cúmplices na destruição de Israel. Sua negligência espiritual e moral foi tal que Miqueias pronuncia sobre eles uma sentença terrível. Por isso, se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação. Eles perderão a capacidade de ver e interpretar as coisas espirituais, e a revelação divina será retirada deles, mergulhando-os na escuridão. O conceito de noite sem visão e trevas sem adivinhação é simbólico do juízo de Deus. A escuridão representa a ausência da presença iluminadora de Deus. O que significa que esses profetas falsos perderão completamente a capacidade de discernir e proclamar a verdade. Sem a luz divina, eles se tornarão cegos guias de cegos, conduzindo tanto a si mesmos quanto ao povo à ruína. Essa metáfora de escuridão espiritual é poderosa, mostrando que aqueles que abusam do dom profético para fins egoístas acabarão completamente alienados da revelação de Deus. Em contraste com os falsos profetas, Miqueias afirma sua própria posição como verdadeiro profeta de Deus. Ele declara que está cheio de força pelo Espírito do Senhor, cheio de juízo e de poder, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Essa declaração é importante porque estabelece a autoridade de Miqueias em contraste com os profetas corruptos. Sua mensagem é impopular,
mas ele é capacitado por Deus para proclamá-la com coragem e convicção. Miqueias não profetiza para agradar aos homens, mas para ser fiel à palavra de Deus, mesmo que isso signifique enfrentar oposição. O profeta conclui o capítulo voltando sua denúncia contra os líderes civis e religiosos. Ele acusa os chefes de Jacó e os governantes da casa de Israel de odiar o que é bom e amar o mal, construindo Sião com sangue e Jerusalém com iniquidade. Os líderes aceitam subornos para perverter a justiça, e os sacerdotes ensinam por interesse próprio, enquanto os profetas adivinham por dinheiro. Apesar de toda essa corrupção, eles ainda têm a audácia de se apoiar no Senhor, dizendo: "Não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá." Essa confiança falsa e superficial na presença de Deus é particularmente condenada por Miqueias. Eles acreditavam que, porque realizavam rituais religiosos e tinham o templo em Jerusalém, estavam imunes ao juízo divino. Esta é uma atitude semelhante à dos contemporâneos de Jeremias, que proclamavam Templo do Senhor, como um mantra que supostamente os protegeria, independentemente de suas ações. Contudo, Miqueias os adverte de que a presença de Deus não pode ser manipulada ou garantida por práticas religiosas vazias, especialmente quando essas práticas são acompanhadas por uma vida de injustiça e opressão. O capítulo termina com uma declaração solene de juízo. Portanto, por vossa causa, Sião será arada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte desta casa como os altos de um bosque. Esta profecia é uma das mais devastadoras de Miqueias. Ele anuncia que, devido aos pecados dos líderes, a cidade santa de Jerusalém será destruída. A imagem de Sião sendo arada como um campo e o templo se tornando ruínas é uma descrição gráfica da total desolação que virá sobre a cidade. Esta profecia se cumpriu no exílio babilônico, quando Jerusalém foi destruída e o templo foi arrasado. A mensagem de Miqueias capítulo 3 é uma poderosa condenação da liderança corrupta e da falsa religiosidade. Ela nos lembra que Deus é profundamente preocupado com a justiça e que Ele não tolera o abuso de poder, especialmente quando isso é feito em seu nome. Os líderes de Israel haviam se afastado de sua responsabilidade de guiar o povo com integridade e, como resultado, trouxeram juízo sobre si mesmos e sobre a nação. Contudo, também há um claro contraste entre os falsos profetas e Miqueias, que exemplifica o verdadeiro profeta de Deus, movido pelo Espírito, comprometido com a verdade e a justiça. Este capítulo desafia tanto líderes quanto seguidores a examinar suas próprias vidas e motivações. Ele nos alerta contra o perigo de confiar em rituais religiosos ou posições de poder para nos proteger do juízo de Deus, quando nossas vidas não refletem a justiça e a misericórdia que Ele exige. Miqueias nos chama a uma vida de integridade, onde a nossa relação com Deus se reflete em como tratamos os outros, especialmente os mais vulneráveis. A destruição de Jerusalém serve como um aviso solene de que Deus não é indiferente à injustiça e que Ele agirá em juízo contra aqueles que persistem em práticas corruptas. Toda segunda e quinta-feira, estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.